Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que vocês vão ver ao longo do nosso episódio por aqui, que acreditam no nosso propósito de agregar as pessoas e o mercado de seguros através da comunicação. A transformação digital deixou de ser um tema do futuro para se tornar necessidade agora, no presente. E um mercado que cada vez mais tem se orientado por dados, automação e inteligência artificial é o mercado de seguros. E isso é um dos grandes desafios das empresas de justamente aproximar a tecnologia do seu negócio. E para conversar sobre esse tema super atual, a gente está recebendo aqui dois profissionais que vivem diariamente o desafio de conectar tecnologia, dados, inteligência artificial e experiência do cliente. Estamos recebendo aqui os heads da Trinca, Gabriel Bustamante. Bem-vindo, Gabriel, mais uma vez ao Seguro Sem Mistério. Obrigado pelo convite. E a querida também Mariana Maier, hoje estreando aqui no Seguro Sem Mistério, Mari. Sim, obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente poder trocar. Sejam muito bem-vindos à Trinca, que não é novidade no nosso programa, nosso telespectador, né, já teve contato com a empresa, a gente já falou aqui num outro episódio, você que está nos vendo pelo YouTube, procura aqui no nosso canal um episódio riquíssimo em que falamos sobre tecnologia, falamos sobre coisas muito legais que envolvem aí o mercado de seguros. Mas para quem está tendo contato, Gabriel, pela primeira vez com a Trinca nesse episódio aqui, fala um pouquinho para a gente sobre a empresa. Então, a Trinca é uma empresa que a gente trabalha como uma consultoria de tecnologia, onde a gente lida muito com os clientes no modelo de parceria. Então, a gente gosta muito de trazer esse conceito de parceria. Várias coisas que a própria Mariana trouxe aqui para nós, quanto a estar próximo do cliente, a estar participando junto com o cliente, é que fazem essa relação de parceria. Não somente aquela relação de cliente-fornecedor, onde a gente quer entender a dor do cliente, a gente tem diversas soluções para fornecer para o cliente, que a gente entende como ideais, mas é uma parceria construída, co-criada. Então a gente entende de fato com o cliente qual que é a necessidade que ele tem, onde é que ele quer chegar, quais são os anseios que o cliente tem, as dificuldades que ele tem, e aí tudo junto a gente monta um plano em conjunto e vamos até o final aí para alcançar os objetivos. Olha aí que legal. E Mari, como é que a Trinca, a tecnologia, essa visão, né, comercial de estar próximo do cliente entrou na tua vida? Fazem 6 anos que eu estou com a Trinca. Hoje eu sou responsável pelo atendimento de todos os clientes da base. Então, estou dentro do mercado segurador, principalmente, desde então. E ela entrou de uma forma de transformação, porque foi um mês antes da pandemia. Então, foi algo que realmente eu vivi, toda a transformação digital, toda a transformação do mercado na área de tecnologia. Isso é muito legal, porque a gente tem realmente reposicionamento de empresas para poder permanecer, ou empresas novas que foram criadas ao longo do caminho, que hoje contribuem para essa sequência que o mercado tem aí de transformação digital. A pandemia deu uma acelerada, né, em processos de tecnologia que antes a gente demoraria talvez muito mais tempo? Com certeza. Na realidade, eu nem entendo o quanto a gente conseguiria estar no momento em que nós estamos se a pandemia não tivesse existido. Então, é difícil de tu quantificar em quanto tempo chegaríamos aonde a gente está hoje, né? E isso é tanto um dia a dia, um trabalho remoto, uma aproximação dos clientes que foi exigido pela distância. Então, realmente é difícil de quantificar em quanto tempo chegaríamos aonde a gente está hoje. Olha aí que legal. E, Gabriel, quando que a tecnologia entrou na tua trajetória? Só para a gente reforçar aqui, antes eu falei que eles são heads da Trinca, mas é importante dizer a área de cada um, para que fique claro também o porquê que a gente está direcionando cada pergunta, né? O Gabriel, ele é Head of IA e Engineer da Trinca, que é Inteligência Artificial e Engenharia, e a nossa Mari aqui, ela é Head de Experiência do Cliente. Isso, Mari? Perfeito. Vamos aportuguesar aqui, para deixar mais fácil pro pessoal. Então, por isso, Gabriel, comenta um pouquinho pra gente como que a tecnologia, ela caiu na tua trajetória profissional.
sensacional. Perfeito. Começou quando eu trabalhava próximo de um amigo meu, que ele tinha uma loja e a gente trabalhava vendendo roupas, trabalhava vendendo algumas joias, semi-joias, e todo o gerenciamento da empresa era feito no Excel. E isso era em torno ali mais ou menos 2006, 2007. E a gente tinha muitos problemas para fazer toda uma gestão de estoque, gestão financeira. E aquilo me deixava muito incomodado. Eu pensava, tem que ter alguma outra forma de a gente resolver isso, tem que ter algum jeito. E eu tinha alguns amigos que já trabalhavam na área da programação, do desenvolvimento. Comecei a conversar com eles e aí eu conheci esse mundo da programação, do desenvolvimento. E ali, junto com esse meu amigo sócio na época, eu comecei a experimentar o desenvolvimento, a programação. E aí foi ali onde eu criei um primeiro sistema para a gente fazer toda uma gestão de estoque, gestão de fluxo de caixa, cartela de clientes e tudo mais. Claro, eu falo cartela de clientes, não era uma super cartela de clientes, mas era o necessário ali para a gente conseguir fazer a gestão do negócio. E ali eu tive esse primeiro contato com o mundo da tecnologia, com o mundo da programação, e eu notei assim uma facilidade de falar sobre aqueles temas, sobre estar próximo daquilo e conseguir construir algo. Então, isso foi meu primeiro passo na tecnologia, e aí depois eu comecei a fazer alguns cursos, depois eu fui para minha graduação, depois fui fazendo outros cursos complementares e acabei entrando no mundo da tecnologia e estou aí, no momento, na Trinca, aí já fazem 12 anos. Olha aí, e o que te levou a especializar em dados, engenharia, né? Essa parte da inteligência artificial e dos dados, mais especificamente. Perfeito. Eu sempre gostei muito do contexto engenharia de software como um todo. A engenharia de software, quando a gente traz ela, não é simplesmente a parte da programação, de entregar código, entregar o desenvolvimento. A engenharia de software ela começa desde o contato com o cliente, entender o problema, qual que é a necessidade, fornecer a melhor solução, entregar aquilo para o cliente com a maior qualidade e depois sustentar e manter aquilo. E para tudo isso acontecer de uma forma clara, com uma forma sustentável e escalável, a base de tudo isso é a engenharia, dados fortes, dados sólidos, e a inteligência artificial agora vem para potencializar essas duas áreas nesse novo momento de mercado. Olha aí que legal. Mari, no mais recente livro do João Branco, né, esse autor que a gente adora, de comunicação, de experiência do cliente, ele diz, o mais recente é O Cliente Sente o Nome. Eu já gostei do nome do livro porque ele já fala sobre uma emoção, que é sentir, né? E ele fala que o cliente, mais do que ser atendido, ele quer ser entendido. Perfeito. Na tua opinião, o que a gente pode considerar que é colocar de fato o cliente no centro? É entender a ponta. Ele parece algo usual, mas é difícil. No sentido de que se realmente tu não tem uma imersão no mundo em que o cliente está inserido, no nosso caso aqui, a maior parte são as seguradoras. Então, tu entender de fato como é o dia a dia, quais são os desafios e como o Gabriel trouxe, a Trinca trabalha hoje como parceiro estratégico de tecnologia. Isto é o quê? Nós estamos conectados com o cliente e entendendo quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo e como nós, como uma empresa de tecnologia, conseguimos fazer com que alcance esses objetivos. Para isso, tu tem que estar inserido dentro do mundo do cliente. Então, quando o João traz a questão de sentir, é do entender, e não entender simplesmente do mercado, mas realmente qual é o desafio que ele tem e como a gente, como parceiro, chega até lá. Então, esse é um grande diferencial e que, obviamente, a AI vai potencializar, se ela for direcionada da forma certa. Senão, não vai ser assertivo. E na opinião de vocês, quais que são as maiores transformações que o mercado de seguros tem vivido nos últimos anos? A transformação da forma com que se enxerga o seguro. Dentro do Brasil, principalmente, ainda a cultura do seguro, muitas vezes ele é visto como algo não necessário. Então, se a gente for olhar para o mercado externo, o seguro ele faz parte do dia a dia. As pessoas já têm o seguro como um aliado. Aqui, nós ainda temos a cultura, o aculturamento sobre o seguro. O seguro, muitas vezes, ele é visto como algo desafiador, algo que é caro, algo nesse sentido. Então, a possibilidade da tecnologia de trazer essa amplitude do que é o seguro, para mim, é o que eu tenho visto como transformação nesses últimos anos, trabalhando dentro do mercado segurador. Então, a necessidade de tu ter essa proximidade do entendimento, quando a gente for falar do B2C,
do que realmente o consumidor enxerga dentro do seguro. E tem visto uma transformação em relação a isso, que é o aculturamento. Então, da gente trazer o seguro como algo mais amigável do que simplesmente necessário ou obrigatório. Quer complementar, Gabriel? Perfeito, complementando, excelentes palavras da Mari. E eu diria também que o mercado segurador também ele foi alterado muito por causa da inteligência artificial, onde a gente consegue ter uma velocidade maior de experimentação, de teste, de validação de usabilidade, e a gente consegue testar de uma forma muito mais rápida com o cliente final antes de botar algum produto na rua. Então isso é muito importante para entender a aceitação de mercado, aceitação de risco, como que a empresa vai trabalhar com a questão autorial. Então a inteligência artificial potencializa essa validação antes de colocar algo na rua de forma definitiva. E nesse sentido, Gabriel, muitas empresas ainda veem a tecnologia como uma área de suporte. Por que esse pensamento já é ultrapassado? Esse pensamento ele é ultrapassado porque a tecnologia ela vai apoiar, a nível de suporte, ela consegue apoiar todas as áreas, desde a ponta até o momento da entrega, mas todas as áreas utilizam da tecnologia. A área de tecnologia ela não passa a ser só aquela área que deu problema aqui no meu e-mail, deu problema aqui na minha internet, deu problema aqui numa impressão. Não, a gente passa a tratar ela como diferencial estratégico. Através da tecnologia, isso que a gente está montando e estamos moldando aqui dentro da companhia, a gente consegue escalar isso para mais pessoas, a gente consegue transformar em algo rentável. Então, a tecnologia acaba sendo o diferencial de negócio também. E na prática, o que significa utilizar a tecnologia como uma ferramenta estratégica de negócio? É conseguir trazer a inteligência do negócio para o mundo digital, principalmente hoje, na era onde todo mundo está conectado, todo mundo está ligado à internet. A gente está entrando numa área onde uma época onde a inteligência artificial ela vai ser tão comum quanto usar o celular e ter acesso à internet. Então a tecnologia vem potencializando demais os canais digitais, ampliando a escala dos produtos, ampliando o mercado do seguro, justamente porque tu consegue acessar muito mais camadas no setor digital do que no setor à moda antiga, sabe? Algo mais nichado, algo mais regional. E Mari, do ponto de vista da experiência do cliente, o que acontece quando tecnologia e negócio trabalham desconectados? Não há conexão, de fato. Isso parece uma redundância, mas é verdade. As empresas que conseguem entender que negócio precisa estar conectado com tecnologia no meio e no momento em que a gente vive hoje, são as que terão sucesso. Esse, para mim, é o diferencial dentro hoje, independente do segmento em que nós estamos. Negócios, ele é a ponteira, a tecnologia ela é o meio. Então, entender que um está ao lado do outro e que os dois estão a favor do cliente vai ser total diferencial. Na Trinca, um dos conceitos que eu vejo que você acompanha vocês, né, em todas as redes. Eu vejo que um conceito que vocês defendem bastante é essa questão da redução da distância, justamente entre o negócio e a tecnologia, que é o que a gente está falando aqui, né? Onde que normalmente acontece esse desencontro? Ele acontece principalmente no meio da comunicação, que é o ponto em que a gente fala. Existe o ponto em que tu pode padronizar, e existe o ponto que tu pode personalizar. Mas para isso tu tem que ter clareza para onde tu precisa ir. Então o desencontro e a fricção, ela justamente acontece dentro disso. O negócio precisa dar a batida para onde nós vamos. Como nós iremos, a gente vai descobrir juntos. Então nós vamos co-criar. Como o Gabriel trouxe, é um modelo hoje que a gente atua cada vez mais. Mas desde o início da Trinca, há 16 anos, nós trabalhamos na co-criação. Por quê? Porque o cliente, ele está vivendo. E nós vamos ali para questionar qual é o melhor meio, trazer o nosso know-how de outros segmentos para atuar dentro daquele segmento ali e olhar para o mercado também. Então, essa visão, ela precisa ser 360 para que o produto tenha sucesso ao fim dele. E, Gabriel, como que a Trinca, né, nesse sentido do que a Mari está trazendo aqui para a gente, ela ajuda as empresas a traduzirem os seus desafios em negócios concretos? Se puder dar um exemplo para a gente. Perfeito. Indo exatamente com o ponto que a gente acabou de falar, conectando tecnologia e negócio. Porque tecnologia andando sozinho, a gente não sabe
para onde a gente quer ir. Qual que é o objetivo daquele negócio? Qual que são os objetivos daquele cliente? A mesma solução, ela pode ser aplicada de diferentes formas, dado o objetivo do cliente. O objetivo é renda, o objetivo é imagem, o objetivo é expansão. Tudo isso fazem com que decisões de tecnologia possam apoiar para isso. Eu vou usar uma solução que daqui a pouco ela não vai ser a mais robusta, mas eu vou ter uma amplitude maior de mercado. Ou não, eu preciso trabalhar com uma solução que daqui a pouco ela pode demorar um pouquinho mais para ir para o mercado, mas eu já vou chegar no mercado com toda a questão de segurança, de compliance pronta. Então, por isso que tecnologia e negócio têm que andar juntos. Porque não adianta só a tecnologia mirar para um lado, negócio mirar para o outro e as ideias boas não se casarem. Um time de negócios tem uma ideia, como que a gente potencializa ela? Vamos trabalhar junto com tecnologia. Tecnologia tem um ferramental para ir longe, mas qual que é o nosso longe? O que a gente entende como longe? Então o negócio vem para complementar isso e dar o direcionamento. E é isso na Trinca, a gente trabalha muito junto para entender qual que é a necessidade do cliente, qual que é a visão dele, e aí tecnologia e negócio andam juntos para chegar lá. Gabriel, escutando vocês, me dá o sentimento, né? Aí vocês me corrigem se eu estiver errado, de que esse trabalho é um trabalho muitas vezes contínuo, porque a gente vai ter sempre atualizações, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista, por exemplo, de costume de consumo, de mudança de comportamento. Então, estar atento a todas essas modificações, né, as companhias estarem atentas, acaba por passar por um processo, muitas vezes, que não é um projeto com início, meio e fim. É mais ou menos por aí? Exatamente. E até na Trinca a gente aplica uma metodologia que a gente chama de discovery contínuo, porque o cliente nos procura com uma necessidade. Como negócio, como tecnologia, a gente chega na melhor decisão. Só que os projetos eles são de longo prazo. A gente tem clientes que estão há muitos anos com a gente dentro de casa. E o mercado já mudou. Desde o primeiro dia que eles entraram em casa até agora, o mercado já mudou. Então a gente precisa estar descobrindo qual que é o novo perfil do cliente, o que mudou, qual é que é o teu perfil de compra, qual que é o teu perfil de venda. E junto com o cliente a gente vai descobrindo qual que é a melhor funcionalidade para este momento. Então, vou pegar um caso. A forma como a gente vai lidar com sinistros há 5 anos atrás é diferente da forma como a gente vai lidar com sinistros atualmente, onde a gente consegue ter diversas ferramentas de inteligência artificial para nos apoiar dentro desse setor e conseguir trazer mais celeridade. Então, essa descoberta contínua é importante para a gente entender o mercado e o momento do cliente para fornecer a melhor solução. Na Amazon, a gente tem, né, aquela história de que Jeff Bezos deixa lá a cadeira do cliente vazia nas reuniões e tudo mais, né? E aí, pegando o gancho, Mari, nisso que o Busta, né? Eu sei que o apelido é Busta, eu tô chamando de Gabriel aqui. Fica à Vamos vontade. chamar certo. Depois alguém de mercado, as pessoas de mercado vão assistir e vão dizer, mas quem é Gabriel? É o Busta, gente, vocês conhecem. No sentido do que ele tá trazendo aqui pra gente, Mari, como que a gente faz para garantir que isso agregue valor para quem interessa, que no fim é o cliente, é a cadeira vazia ali na reunião. Perfeito. Nós temos duas visões, né? O B2B e B2C dentro disso. Nós sempre vamos querer a visão do cliente final. Então, hoje, basicamente, a Trinca, ela atua diretamente com a seguradora. E a seguradora tem o seu hall de clientes, podendo ser o corretor, podendo ser o seu cliente final. Então, nós temos que ter o entendimento dessa visão do todo, olhando para o que a seguradora precisa e olhando para a cadeira dos clientes deles também. Então, como o Gabriel trouxe aqui, a gente ter esse olhar, ter essa descoberta contínua e plugando com o que a gente estava conversando sobre a pandemia. Qual foi a alteração de consumo dentro da pandemia? Se nós não estivéssemos plugados com os nossos clientes, para tudo, o mundo mudou, como é que ia ser? Então, ter essa proximidade faz com que a gente realmente consiga ter o entendimento do que é importante para a ponta e a gente conseguir fazer essa readequação. Então, o modelo, inclusive, que a gente trabalha hoje dentro do mercado, a gente trabalha com o modelo de times dedicados. Eu sempre falo que é o time que respira junto o ar do cliente. E isso tem uma importância, isso tem uma escolha da Trinca de posicionamento de mercado que traz justamente esse reflexo. Onde tu tem pessoas atuando dentro daquele cliente, ele consegue entender e sentar na cadeira do outro e entender como é que está sendo desse lado. Então, antes de lançar um produto para o mercado, a gente vai lá e valida. Tem valor? Tu tem maior chance de sucesso. Então, de fato,
essa experiência, enfim, estar plugado faz toda a diferença. A Mari usou um termo aqui fora da telinha antes, quando a gente estava conversando, que é respirar o ar do cliente. Vou roubar essa, Mari. Pode roubar. Vou te dar os devidos créditos, mas vou roubar. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade digital e evolução das empresas, né? Eu imagino que quando vocês começam um trabalho com uma empresa, nem todas elas têm essa maturidade digital. Busta, quais os níveis de maturidade que vocês costumam encontrar quando começam um projeto? É bem variado. A gente já lidou com empresas onde o nível de maturidade era muito baixo e empresas que o nível de maturidade era altíssimo e a gente já precisou entrar nesses clientes se adequando a todos os processos desses clientes. Então, até indo numa escala de 0 a 5, assim, para não deixar muito complexo, já tivemos clientes com a escala 0 e clientes com a escala 5 indo já para 6, assim, passando da linha. E a gente, como Trinca, como eu trouxe ali, né, a gente é muito, atua numa linha como parceiro. Então, a gente entende o cenário. Então, clientes que têm uma maturidade muito baixa, boa parte do nosso trabalho junto com o cliente é trazer processos, é trazer metodologia, explicar para o cliente como aquilo funciona. Muitas vezes o cliente ele tem uma ideia muito boa, seja para desenvolver o software, seja para desenvolver uma solução digital, mas ele não tem a metodologia de como se constrói isso, como se constrói um produto digital. E muitas vezes o cliente tem aquele anseio de, não, deixa para mim aqui que eu vou te dizer tudo que precisa ser feito. E em parceria junto com o cliente, a gente traz a metodologia, como é que se faz, construir faseado, vamos validar, vamos prototipar, vamos testar, depois a gente coloca na rua. Então, a gente sempre vai se adequando a esses níveis de maturidade. Uma curiosidade para vocês, que me surgiu agora, nem estava no roteiro. À vontade. É mais descomplicado começar com aquele cliente que tem baixa maturidade ou alta maturidade? Pergunto, sob qual ponto de vista? Sob o ponto de vista que muitas vezes aquele que você encontra lá no 5, quase 6, como comentou, ele pode vir com vícios. E esses vícios, muitas vezes, do ponto de negócio, pode ser não tão tranquilo de lidar. É mais fácil 0 ou 5? Eu vou te falar que não tem uma resposta certa, porque cada um é um desafio diferente. Por exemplo, o cliente que a gente tem uma maturidade muito baixa, a gente tem todo um trabalho de aprendizado, de trazer ele dentro daquele cenário. E muitas vezes o cliente que tem uma baixa maturidade, nós como Trinca temos um alto esforço de mostrar o valor daquele processo, por que aquilo acontece e como aquilo não é algo natural para o cliente, isso é algo que pertence muito mais ali empresas que trabalham construindo software. Para o cliente é uma novidade, então tem todo esse trabalho de ensinamento. Aquele cliente nível 5, 6, muitas vezes o nosso trabalho acaba não fluindo na velocidade que a gente gostaria, porque já existem diversos processos que já estão enraizados dentro da companhia e eles não vão de encontro a processos de uma consultoria de software. Então, eu diria que são ambos desafios. Escolheria ficar com os que têm a maturidade 0, porque a gente consegue trabalhar junto e manter uma parceria desde o início. É que nem contratar alguém novo pro time, Busta. A gente prefere o quê? A gente prefere quem já tem a experiência ou quem a gente vai formar do 0? Depende de qual área. Depende do que a gente precisa resolver. Então. Exatamente. E eu trago até um complemento dentro desse nível de maturidade que, como o Busta trouxe, a questão do nível 0, nós temos como uma empresa de tecnologia e parceiro estratégico, nós temos uma responsabilidade que vai além da entrega do produto digital, que é o aculturamento. Eu sempre fiz assim e agora eu vou ter que mudar. Então, nós precisamos estar preparados para quando a gente encontrar do outro lado no cliente alguém que tenha algum tipo de barramento, ele barrou a ideia, porque ele está lá, de repente, há bastante tempo, ou trabalha muito tempo dentro do segmento e ele não sabe fazer de outra forma. Então, nós precisamos ter, sim, a instrução de poder dizer que ele terá ganhos. Não só a empresa, mas ele também terá ganhos ao longo do processo. Então, quando a gente pega, vamos lá, de 0 a 3, que está no processo de amadurecimento digital, tu tem um aculturamento muito mais forte. E isso é desde o dia 0. Desde o momento em que tu entra para fazer e entender o desafio que tu vai ter dentro da companhia, essa pessoa precisa entrar para que a gente escute ela. Como é o teu dia a dia? Aonde a gente consegue ajudar a melhorar? Que isso faz parte do trabalho. Então, esse processo faz com que a forma com que a gente trabalha hoje, nós temos esta prática
de estar próximo ao cliente no dia a dia, para que a gente tenha também um engajamento depois no uso no lançamento do produto digital. Essa pessoa se faz pertencente àquele processo. Então, como o Busta trouxe, não tem certo e nem errado. Tem um ponto que é aonde a gente quer estar ao lado do cliente no momento de maturidade digital que ele está. E de maneira geral, quais que são os erros mais comuns que vocês encontram naquelas empresas que querem acelerar digitalmente para ontem? Eu vejo que é ter o entendimento da própria empresa quanto aos seus processos. E é algo que eu bato muito na tecla quando a gente vai falar sobre inteligência artificial com os clientes. Porque não adianta a gente querer evoluir digitalmente, fazer uma super transformação digital, se a cultura das pessoas não está alinhada com a empresa e se os processos não estão claros. Em várias ações onde a gente fez transformações digitais com os clientes e forneceu soluções de inteligência artificial, o primeiro passo é: vamos sentar aqui e vamos mapear o teu processo. Quais são as pessoas envolvidas? As pessoas têm ciência que é disso que elas têm que fazer durante esse processo? Esse processo está claro? Ele está maduro? Porque muitas vezes o processo está extenso demais, ou ele está enxuto, cortando várias partes que não deveriam ser cortadas. E se a gente for colocar inteligência artificial dentro disso, ou a gente vai potencializar o que está errado, ou a gente vai estar gastando dinheiro, ou o famoso torrando tokens, em vão. Justamente porque o processo não está claro. E Mari, nesse sentido, em que momento que as empresas percebem que elas precisam também repensar a jornada do cliente e não só os seus sistemas? Porque imagino que muitas devam chegar a vocês dizendo: eu tenho um problema que eu preciso resolver um sistema tal. E aí vocês, como a Mari disse aqui, respiram o ar do cliente, percebem que, opa, não é só isso. Tem outras coisas aqui que a gente tem que pensar também, como, por exemplo, a jornada do cliente. A jornada do cliente normalmente é a menina dos olhos, né? Então, tu olha, todo mundo quer atender bem a um cliente hoje. Todo mundo quer buscar excelência no atendimento. Mas a gente tem um desafio dentro disso, principalmente, que é principalmente a comunicação. Nem sempre todo mundo está na mesma página em relação ao que precisa ser feito. Então, para mim, grande parte ele está plugado dentro disso. As empresas, às vezes, nos procuram achando que é uma solução, mas é outra. E aí, quando a gente vai conversar, tem vezes que são transformações que não necessariamente são tecnológicas. São apontamentos que precisam numa melhoria de processo, numa melhoria de atendimento, e que não necessariamente tu precisa da tecnologia. De novo, ela é o meio, mas as pontas elas precisam estar, de fato, plugadas para que a gente consiga ser assertivo na solução. Porque senão, quando tu trouxe ali sobre a fricção, a pergunta de direcionamento, para mim é muitas vezes isso. O cliente nos procura com uma certeza do que ele quer, mas no dia a dia não é. Então, é o que a gente busca. Abram as portas para a gente poder trazer inicialmente um diagnóstico e depois a gente senta junto e entende o que se resolve com tecnologia e o que a gente resolve, às vezes, dentro de casa mesmo, só melhorando alguns fluxos. E Mari, como que a experiência do cliente ela ajuda a empresa justamente na transformação digital? Porque é o que a gente está dizendo aqui. Eles nos procuram porque eles querem, por exemplo, acelerar digitalmente. Mas aí a gente percebe que tem outras coisas. Olhando para a questão da experiência do cliente, né? Ela é um pontapé inicial, vamos dizer assim, uma primeira coisa, talvez, que se olhe para nessa transformação como um todo? Ela é uma consequência, na minha opinião. Pode ser que ela seja uma diretriz. Quero melhorar a experiência, mas no que e como? Esse é o ponto que a gente tem que discutir. Porque muitas vezes pode ser, de novo, uma readequação interna da companhia ou a construção de um portal de comunicação com esse cliente. Aonde a gente chega? Então, de novo, esse processo de diagnóstico, ele é muito importante para a gente realmente ter o direcionamento e ser mais assertivo dentro disso. Obviamente, toda empresa quer ter uma melhor experiência do seu cliente. Mas depende daí o nível, né? Obviamente, o que a gente vai direcionar. Boa parte, a IA hoje consegue, além de personalização, hiperpersonalização, que virou um assunto do momento também, é o que a gente traz. Tu primeiro precisa de uma padronização, porque senão tu não vai ser assertivo na experiência do teu cliente. Tu vai ter um push em um momento que não era para ter tido. Isso está atrelado à experiência.
E aí todo mundo sabe, tem a taxa de conversão, né? Um cliente dentro de casa, ele é muito mais barato do que um novo. Exatamente. E às vezes uma inserção incorreta com o teu cliente, numa experiência como um todo, ele pode te custar a finalização de um contrato, de um relacionamento de muito tempo. E na opinião de vocês, o mercado de seguros está avançando lentamente, rapidamente nesse sentido? Como é que vocês têm sentido? Vocês que são os especialistas aqui, como é que vocês têm sentido esse avanço no mercado? Bem considerável. O mercado tem avançado de uma forma, nos últimos anos principalmente, porque na realidade tu tem concorrentes que estão mais próximos de uma forma digital. Hoje um banco digital vende um seguro, né? Então tu tem uma transformação no segmento. E de novo, acho que conecta com o que a gente trouxe antes, que é a questão da cultura do seguro. Então ele tem sido mais desmistificado. E o mercado tem realmente tem tido respostas de reposicionamento digital de uma forma surpreendente nos últimos anos. Exatamente. E eu vejo que essa transformação ela está tanto interno quanto externo. As empresas têm utilizado inteligência artificial, utilizando dados para suas decisões internas, para alavancar ideias, para tirar ideias do papel e transformar em cenários reais, mas também utilizando inteligência artificial na ponta para o cliente final, como uma funcionalidade final para o cliente. Então, trazer um exemplo rápido, uma abertura de um sinistro, um registro de sinistro, tudo isso pode ser feito hoje de uma forma fácil através de inteligência artificial, com agentes de inteligência artificial, com outros processos, onde a gente consegue acelerar muito. Então eu vejo que as empresas estão avançando muito rápido, internamente e externamente, com funcionalidades na ponta para o seu cliente final. Gabriel, pegando esse gancho da inteligência artificial, que tem sido o assunto do momento há algum tempo já, né? Já. O que mudou na inteligência artificial nos últimos 2 anos? Eu gosto de dizer que a inteligência artificial ela avançou muito, democratizando o acesso a ferramentas e tecnologias que antes ficavam restrito a grupos com maior conhecimento. Não quis trazer, por exemplo, somente a parte de engenharia ou times de desenvolvimento, porque ela já era utilizada por outras disciplinas além da engenharia. Mas hoje, a forma como ela evoluiu e como ela é disseminada no mercado e para as pessoas, democratizou muito o acesso. Então, a minha visão é a inteligência artificial ela vai ser algo tão comum que nem a gente ter acesso à internet quanto a gente usar um celular. Então, essa democracia no uso da inteligência artificial fazem com que diversas coisas que antigamente precisava de grandes equipes de engenheiros e super cabeças pensantes, a gente consegue trazer para um modelo um pouco menor, para ser prototipada de uma forma mais rápida, ter a tua ideia de negócio validada mais rápido, antes de tu colocar ela no mercado ou fazer um super investimento montando um time, montando uma equipe. E como que ela aproxima áreas técnicas de áreas de negócios, por exemplo? Perfeito. Com a questão da inteligência artificial, principalmente essa generativa, que é essa inteligência artificial que vem aparecendo ao longo aí dos últimos anos, porque a inteligência artificial como um todo, ela já existe há décadas, mas é um outro conceito de inteligência artificial, essa na qual que a gente interage com chat ou com agentes de IA através de linguagem natural, como se estivesse falando com uma pessoa, ela é relativamente recente. E essa tecnologia entrega na mão de pessoas, por exemplo, de negócio, que tem muitas ideias boas, mas não tem um time para prototipar aquilo e validar antes de fazer um investimento, fazer um aporte ou botar o seu sonho em cima de uma ideia. Uma pergunta polêmica, aproveitando esse gancho, Busta, que atividades que antes dependiam exclusivamente, por exemplo, de desenvolvedores e cientistas e hoje já podem ser apoiadas, né, através da inteligência artificial? A prototipação das suas ideias, a validação e a própria construção do software hoje, ela já está muito mais democratizada e ela já não precisa ficar 100% na mão somente de times de engenharia. Claro que dentro do processo da construção vai sempre existir a necessidade de ter um engenheiro de software ali pilotando tudo isso, mas traz uma facilidade de, o time de negócio aqui tem uma ideia, a gente vai prototipar ela, vai validar, teve uma aceitação de mercado, faz sentido a gente passar agora para uma outra camada de engenharia que vai dar robustez, vai dar escalabilidade, performance e segurança para aquela solução. Então, faz com que a gente não precise estar sempre dependendo de uma disciplina específica para tirar as ideias do papel.
E tu acha que a gente está caminhando para um cenário em que os profissionais terão muito mais, vamos dizer assim, liberdade tecnológica? Sim, com certeza. Eu vejo que a gente está até já neste caminho, assim, por exemplo, na própria Trinca hoje, as próprias áreas que não são áreas de engenharia já estão prototipando os seus sistemas que necessitam para resolver algum problema da sua área, sem depender, por exemplo, do nosso time de engenharia. Então, eu vou te trazer um exemplo, a nossa área financeira, hoje ela consegue prototipar sistemas que no passado só seria possível se a gente parasse o nosso time de engenharia, com o nosso time de design, com o nosso time de produto, fizesse uma pesquisa e botasse para rodar. Hoje, essas áreas já conseguem tirar suas ideias do papel, entender se aquilo é viável, faz sentido e trazer para um debate dentro da empresa. Seguimos por aqui, vamos comprar uma ferramenta de mercado ou a gente pode continuar por esse caminho que a gente descobriu dentro de casa? Outra pergunta polêmica, Gabriel. Bora, eu gosto de perguntas polêmicas. Polêmicas. Gosto. Hoje a inteligência artificial por si só é um tema que suscita, né, muitas coisas polêmicas. Mas a IA, ela elimina a necessidade de um especialista ou ela torna ainda mais imprescindível, na tua opinião? Torna mais imprescindível porque, vou trazer um caso bem comum, clássico que acontece na engenharia. O programador é aquele que se sente afetado pela inteligência artificial de uma forma negativa. Eu trouxe aqui num pedaço da entrevista, eu sempre gostei muito da engenharia de software como um todo. A engenharia do software, a gente pode quebrá-la em 10 pedaços, um pedacinho dela é a parte de entregar o código, entregar o software. Isso hoje a inteligência artificial ela consegue fazer com muita velocidade e com bastante qualidade. Então o que a gente faz dentro desse processo de 10 etapas? A gente libera um engenheiro de software super qualificado de ter que ficar fazendo aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho braçal de ficar escrevendo o código e traz ele para uma visão até superior, olhando para a arquitetura daquilo, a forma que aquilo é escalável, como que aquilo se conecta com o negócio, o que eu estou fazendo, isso se conecta com o cliente. Porque toda solução que a gente entrega para o cliente, o que ele menos quer saber é quantas linhas de código tem aquele sistema, como que ele está lá dentro. Ele quer entender se aquilo vai levar ele para os objetivos que a gente combinou lá no início e se essa ferramenta que a gente construiu vai acompanhar a escalabilidade dele ao longo da jornada. Então a gente traz esse penso para o time de engenharia e deixa eles menos focados nessa parte que eu costumo dizer que é ficar ali batendo tecla, investindo bastante tempo em algo braçal que a IA nos apoia muito. E o que te impressiona, o que mais te impressiona no potencial da IA para os próximos anos, por exemplo? A velocidade com que ela gera trabalhos que antigamente levava muito tempo para se fazer. Seja na parte de design, seja na parte de estratégia, na parte de produto, na parte de pesquisa e na parte de engenharia. Eram trabalhos que se levavam um quarto inteiro do ano para se fazer, a gente consegue fazer em questões de semanas, justamente pela velocidade com que a inteligência artificial nos entrega aquilo. E aí, como eu trouxe ali na última pergunta, a gente tira aquela pessoa que tem um super conhecimento de engenharia de software, de ficar validando se a linha de código está ok, para validar se o todo está ok, se aquilo que eu estou entregando está fazendo sentido e está conectando com o negócio do cliente, que é o que ele quer receber no final das contas. Mari, no final do dia, toda inovação tem que fazer sentido para o cliente, né? Como que a IA, a inteligência artificial, ela revoluciona também essa área? Perfeito. Em diversos pontos. Eu trago, inclusive, que nós temos uma alteração do mercado de trabalho. Como o Bustamante trouxe, a questão de como o profissional se posiciona. Então, não necessariamente tu precisa hoje de uma pessoa que entenda do código, mas uma pessoa que entenda do negócio. Precisa entender do negócio. E isso muda todo o jogo. Então, se fala muito também sobre essa transformação dentro do mercado de trabalho com o uso da AI. E tem um dos nossos clientes da área de seguros, inclusive, que ele trouxe que se eu fosse criar, né, um produto digital em dezembro, já é diferente do produto digital que eu crio agora em junho. Por quê? O que assusta um pouco também é a velocidade no qual a gente está caminhando com não só o uso, mas a própria inteligência da AI, o nosso conhecimento sobre ela. E para mim, todos os caminhos vão ir para um único lugar: atender a negócios, consequentemente, atender aos clientes. E quais mudanças, Mari, a gente já está percebendo nessa jornada quando a gente olha para seguradoras e grandes corretoras de seguros?
grande parte do trabalho das seguradoras e das corretoras, normalmente com o cliente, são 2 pontos. Na contratação e se dá algum sinistro. E um terceiro ponto seria lá na renovação. Então, são 3 pontos, normalmente, que tu tem dentro da jornada, dentro da experiência, no qual as seguradoras tinham grande interação com os seus clientes. E, para mim, hoje, com o uso da AI, tu consegue ser preditivo. Com o uso de dados, tu consegue ser mais assertivo. Então, quem consegue fazer essa gestão de dados potencializado com o uso da tecnologia em si, eu nem limitaria somente a AI. Porque ele acaba parecendo que é a grande solução de tudo. Para mim, não é. É a tecnologia. A gente está passando por uma transformação tecnológica. Então, quando tu consegue potencializar essa visão e tu consegue ser preditivo, tu consegue entender o que realmente o teu cliente pode e quer, tu consegue ter a dominância e da experiência do cliente como um todo. Aqueles formulários, Mari, extensos que a gente tinha antes das seguradoras, né? Processos muitas vezes burocráticos, morosos, eles tendem a desaparecer? Tendem a desaparecer. Quem fizer a gestão dos dados. Então, hoje, grande parte do ouro está dentro disso, né? Porque o cliente ele vai querer ter a menor fricção possível. Eu não quero preencher novamente todos os dados que eu preenchi na minha última contratação. Eu quero validar se aqueles dados estão corretos. Teu endereço mudou? O que está mudando para você estar nos contatando? Algo nesse sentido. Então, sim, isso fará toda a diferença na experiência do cliente para o mercado, principalmente de seguros, né? Então, é um ponto que é importante e já está sendo olhado. Esse, para mim, é o grande diferencial, que pluga com o que a gente conversou antes, de que realmente as seguradoras e o mercado de seguros está entendendo a importância de tu ser preditivo, a importância de tu conseguir conversar com o teu público e tu entender qual é o nível de maturidade do teu público numa contratação de um seguro. Isso faz toda a diferença para mim, olhando dentro do mercado e trabalhando dentro desse mercado, da permanência do cliente dentro do mercado. E você acha que ao longo, né, dessa jornada de uso de cada vez mais a inteligência artificial para facilitar os processos, pode ser que os clientes percebam que estão ali interagindo com uma inteligência artificial? Depende muito da estruturação que vai ser feita. Hoje em dia a gente tem a possibilidade da linguagem natural, né? Então, o uso de dados, tu entender realmente o que o cliente precisa e conversar com a linguagem que aquele cliente está direcionado, sim, vai fazer toda a diferença na experiência que ele possa ter. Então, vai depender muito da forma com que tu vai utilizar. Ele tem processos, obviamente, de abertura de um sinistro, algo nesse sentido, que num primeiro momento tu consegue fazer numa linguagem natural, aonde o cliente vai fazer essa interação e, inclusive, vai agilizar o atendimento dele. Mas, ao mesmo tempo, tu ter sempre a possibilidade de abertura de conversar com o humano vai te trazer uma proximidade e uma questão de pertencimento da escolha que tu fez do parceiro para seguro, algo nesse sentido, em que o cliente vai se sentir mais acolhido. E Busta, a gente falou bastante agora nesse bloco que falamos sobre inteligência artificial, né, na palavra dados. Por que os dados é tão relevante quando a gente fala nesse tema que é a IA? Isso porque a IA, ela se baseia em diversas informações para conseguir te dar uma resposta. A IA, no caso essa generativa, ela é toda baseada, a gente vê imagens sendo geradas, textos sendo gerados, vozes sendo geradas, mas tudo isso parte de diversos cálculos matemáticos. Esses cálculos matemáticos, eles são todos baseados em dados, informações para conseguir que uma inteligência artificial te dê a resposta mais coerente. Então, no momento que eu estou pedindo uma informação para uma inteligência artificial e ela não tem contexto sobre o que eu estou pedindo, a chance de ela alucinar e tentar te dar uma resposta só para te dar uma resposta é muito alta. Então, Alucinar é ótimo. Alucinar é muito boa. Quem nunca aqui fez uma pergunta para Vou trazer aqui exemplos, um chat GPT, o Gemini da vida, e receber uma resposta que a pessoa
que é isso? Que resposta é essa? Não faz sentido nenhum, porque ela não tem o contexto. E é isso que a gente gosta muito de trabalhar, especialmente aqui dentro da Trinca, em parceria com os clientes, que é garantir o contexto, para que a inteligência artificial ela tenha autonomia. Então, quando a gente quer uma inteligência artificial, quanto mais autônoma a gente quer que ela seja, mais dados, mais informações a gente precisa que ela tenha sobre quem é o cliente, quem é a pessoa, que tom de voz eu quero que ela use quando estiver falando com alguém, que caminhos a gente quer que ela siga, justamente para que ela não alucine. E nesse sentido, quais são os dados que uma seguradora, por exemplo, precisaria organizar antes de ter rapidamente implementado algum processo de inteligência artificial? É muito importante ter os dados operacionais da companhia. Uma seguradora ela tem diversas vertentes onde ela pode colocar inteligência artificial, por exemplo, uma parte atuarial, uma parte de cálculo, uma parte de sinistro. Cada uma dessas frentes vai requisitar um conjunto de dados diferentes. Então, por exemplo, para um sinistro automatizado lá para um agente de IA, essa inteligência artificial ela já tem que ter um conhecimento muito grande do que é uma imagem fraudada, do que é um documento fraudado, o que é um documento que não é válido, justamente para que quando a pessoa estiver abrindo um sinistro, por exemplo, e tirando uma foto do seu carro para abrir um sinistro, aquela inteligência artificial consiga reconhecer aquilo e entender se aquilo é verdadeiro ou não. Então, tudo isso passa por um treinamento baseado em conjuntos de dados, e aí, dependendo da necessidade, são conjuntos de dados maiores ou conjuntos de dados menores. Por exemplo, para um sinistro, a gente precisa de um volume muito grande de fotos, de imagens, para essa inteligência artificial conseguir avaliar uma fraude, um risco nesse momento do sinistro. Mas agora, se é uma inteligência artificial que só está acompanhando, por exemplo, um corretor numa plataforma de uma seguradora para preencher um formulário de um produto e saber que informações aquele produto precisa, já são muito menos dados. Então, um conjunto ali de alguns PDFs, algumas coisas, já são suficiente para alimentar ela e conseguir guiar um cliente num preenchimento. Então, varia muito do contexto. Então, pelo que eu estou entendendo, Busta, não é possível ter uma boa estratégia de IA sem ter antes uma boa estratégia de dados. Exatamente. Eu colocaria sempre na ordem dados, processos e inteligência artificial. E Mari, quando a gente fala de experiência do cliente, né? Qual que é o equilíbrio, por exemplo, entre personalização, que agora é a palavra do momento, né? E privacidade? Perfeito. A personalização, de fato, ela vem com esse conjunto de dados bem estruturado, né? Tu não vai conseguir ser assertivo na abordagem, no atendimento, na experiência que tu gostaria, de repente, para aquele cliente, se tu não tem essa base. E a privacidade, obviamente, ela vem dentro do que está como de acordo do cliente compartilhar em dados, né? Então, parece que a gente está falando tudo sobre dados, né? Na verdade, hoje é o grande ouro para a gente conseguir trabalhar numa escala independente em que estágio a gente está de maturidade, é esse entendimento, é essa estruturação. Eu sempre falo que isso, num momento em que o cliente nos procura, é a fundação. Então, a gente precisa, antes de subir a casa, a gente precisa estar com a fundação dela muito bem estruturada. Então, é olhar como o Busta trouxe, pelo menos esses 3 pilares, e agregar, obviamente, para onde o negócio quer caminhar. E como equilibrar, Busta, velocidade, segurança, que eu acho que é essencial. Vou responder a minha pergunta. Boa. E como equilibrar, Busta, inovação, segurança e velocidade, por exemplo? Porque a gente já comentou aqui, né? Às vezes as empresas chegam até você dizendo eu preciso disso para ontem. Perfeito. Tu trouxe uma palavra muito boa que é segurança. Segurança e velocidade, geralmente, elas têm um conflito dependendo do ponto que a gente está tratando. Então, por exemplo, vamos pegar de novo casos de seguradoras. Se a gente quer garantir uma autonomia 100%, uma funcionalidade de inteligência artificial, a gente tem que dar muita segurança, porque não vai ter um ser humano ali participando daquela interação do cliente final com a tua plataforma. Então, de que forma tu consegue garantir que nada daquilo que aquela inteligência artificial está fazendo vai fugir do que tu planejou, das tuas diretrizes, dos teus paradigmas da tua companhia. Então, precisa um bom esforço em testar essa inteligência artificial, trazer o que a gente chama aí de guardrails, que é para garantir que essa inteligência artificial não vai fazer coisas indevidas.
Porque hoje é muito comum a parte da segurança, ataques estarem sendo direcionados para funcionalidades que envolvem inteligência artificial, porque elas acabam sendo suscetíveis. Como ela responde como um humano, como ela interage com o humano, os tipos de ataques de segurança, os cyber-ataques agora, eles acabam sendo diferentes. São diferentes daqueles ataques que a gente tinha no passado, onde alguém ia lá e ia tentar derrubar teu site, tentar acessar ele 1000 vezes. Hoje as pessoas vão olhar, opa, aqui tem uma funcionalidade de inteligência artificial. Eu vou tentar conversar com essa inteligência artificial a ponto de eu fazer ela me entregar dados que ela não deveria. Então a gente acaba tendo que ter uma camada de segurança muito grande. Quanto mais complexa, quanto mais funcionalidades essa inteligência artificial tiver, mais segurança a gente precisa colocar. E como que a gente equaliza isso, né? Eu preciso ter um treinamento bem forte de segurança, mas eu também preciso entregar rápido pelo cliente. Quais os riscos que a gente está disposto a assumir? E muitos desses riscos a gente compartilha com o cliente. Eu consigo te trazer velocidade aqui, mas determinado risco a gente corre junto. E assim a gente vai chegando no meio termo. Por isso que negócio e tecnologia sempre andam juntos. Olha aí, acho que esse foi o nosso lema da nossa conversa aqui hoje. Como eu brinquei com vocês, eu fui fazendo as perguntas aqui, realmente uma temática muito interessante que a Trinca sempre traz aqui para o nosso programa. E o tempo foi passando, parecia que eu estava na sala de casa conversando com vocês. Tinha outras perguntas que eu gostaria de fazer também, mas tenho certeza que a Bi vai nos ajudar a gente fazer outros episódios também aqui com vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Seguro Sem Mistério. Mas a gente tem um quadro final aqui que eu não deixo de fazer, que é o de frente, a gente brinca. Eu faço algumas perguntas rápidas e vocês respondem com o que vier na cabeça, combinado? Maravilha. Vamos começar pela Mari. Mari, experiência do cliente é? O centro de todos os negócios. Busta, inteligência artificial é? A democratização da tecnologia. Dados são? O alicerce de tudo. Empatia, Mari. Ela vai ser o ouro para qualquer tipo de negócio que queira permanecer no mercado. Agora para ambos. Mari, tecnologia é? O meio para te chegar onde tu gostaria. E para ti, Busta? É a parceria essencial do negócio para a gente chegar onde o cliente precisa. Corretores de seguros. São um grande diferencial hoje para humanização e atendimento diferencial. Busta? É uma mina de ouro de oportunidades para a inteligência artificial. Transformação digital é? É o caminho que todas as empresas vão precisar passar. Mari? Transformação digital, ela já acontece há muito tempo. A Trinca em uma palavra, Mari. Parceiro estratégico. Não vale repetir, É hein? 2. Busta, Trinca em uma palavra. É uma parceira de tecnologia. Olha aí. Gente, muito obrigada, viu? Agora eu vou deixar um minutinho final. Vamos começar pela Mari, pelas meninas. De tudo que a gente conversou aqui hoje, que foi realmente muito interessante, muito rico, né? Mas um recadinho final para quem vai estar nos assistindo. Bom, obrigada mais uma vez, Júlia, pelo momento. Pensar sobre o atendimento e sobre estar dentro do mercado de tecnologia. Então, ela é um segmento que realmente não tem mais como desconectar com nenhum outro segmento de negócio. Então, é uma oportunidade única, como uma pessoa hoje que é responsável pelo atendimento aos clientes da Trinca, poder estar participando dessa transformação dos mercados em que a gente atua. Então, muito obrigada por dar a oportunidade de falar um pouco sobre isso e compartilhar um pouco da minha experiência, que é atender clientes principalmente com humanização. Isso aí, Mari, a gente sempre fica feliz, Busta, escuta essa. Quando a gente recebe mulheres aqui no precisamos trazer mais as mulheres, né? Estou à disposição sempre. É um prazer, de verdade. E para mim, pessoas são a chave de ouro para qualquer sucesso. Então, eu tenho uma paixão aí por estar conectada com as pessoas, faz parte da minha essência. Que legal, tá perceptível isso. Busta, agora pra gente encerrar com chave de ouro, teu recadinho final. Maravilha. Para todas as empresas, todas as pessoas que quiserem estar trazendo inteligência artificial para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu negócio, comece olhando para dados, processos e pessoas. Todos os negócios, independentes se eles são com inteligência artificial, sem inteligência artificial, eles passam pelas pessoas, seja no momento de pensar, de construir, de co-criar ou desenvolver uma solução nova. Inteligência artificial sem dados é um direcionamento sem um norte claro.
Olha aí, esse foi o recadinho do Gabriel Bustamante e da Mariana Maier, eles que são da Trinca. E você que nos assistiu até aqui, curte, comenta, compartilha e segue o @jrs.digital nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do seguro. Até a próxima.